crianças índigo e cristais, nos anos 90, um garoto de 13 anos me perguntou: professor, o que é as crianças das estrelas? Né? Muito bom dia, meus caros irmãos. Me parece que hoje é um dia muito especial e vamos quebrar um pouco do protocolo, pedindo autorização à senhora presidente ou presidenta, não é? Como hoje é um dia especial, estamos retornando, não é isso, às nossas atividades e estamos todo mundo vacinados, já vem aí a 4ª dose, enfim. Para mim é um prazer muito grande retornar ao raio de luz, porque eu confesso a vocês, eu não me lembrava, já tem uma década, 10 anos que eu estive aqui, de fato, realmente eu não me lembrava. Estava tendo dificuldade de processar os meus neurônios, de lembrar a época que eu tive aqui. Mas, especialmente nesses dias atuais, onde todos nós, nesses últimos 2 anos, fomos convidados a um grande mergulho em um processo de transição planetária que a humanidade se encontra, ainda nos encontramos nesse processo de transição planetária. Os espíritos já falavam desde o século XIX, início do século XX, com uma das comunicações uma das comunicações da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tendo como espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos publica na década de 40 o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e nesta obra Humberto de Campos já revelava que no mundo espiritual, no início do século XX, havia uma grande organização de espíritos que estava se preparando para o que iria ocorrer durante o século XX, durante os próximos 100 anos. E conforme todos sabemos, que a humanidade foi sacudida por 2 grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que ceifou 50 milhões de seres humanos e 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos de concentração. Quando aquele jovem notável, Francisco Cândido Xavier, ele vai publicar 416 livros psicografados, na qual os espíritos iriam se articular de forma muito precisa para utilizar desta mediunidade fabulosa do Chico para mostrar a realidade do mundo espiritual, o intercâmbio entre a terra e os céus. E foi o médium Chico e os espíritos, que eram a pleide de espíritos, que ditava mensagens mediúnicas através do Chico, e tendo como, vamos dizer assim, como o mentor espiritual do Chico, que é o Emmanuel, além dele ser o diretor espiritual, o mentor espiritual do Chico, ele também era o editor e diretor espiritual das obras que eram psicografadas por Chico Xavier. Qualquer espírito, para dar uma comunicação de psicografia através do Chico Xavier, teria que passar pelo crivo da razão de Emmanuel, do editor. Para você publicar um livro, você tem que ter uma revisão, você tem que ter um editor que vai produzir a obra, vai escrever aquela obra. E Emmanuel exatamente realizou esse papel. Então, o mundo espiritual começou a ficar mais próximo de todos nós, porque esta antena viva, como eu sempre digo, que era o Chico,
ele apresentou um manancial de obras fantástica. Em entrevista ontem com o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Jorge Godinho, ele falava do filme Nosso Lar 2, o Nosso Lar 1, e que todos vocês assistiram, e que não assistiu, assista. E quem assistiu, assista de novo e tenha um novo olhar do filme. Eu estou fazendo esse preâmbulo todo para a gente falar qual é o mesmo tema que eu até esqueci. A importância do trabalho. A importância do trabalho da casa espírita na sociedade. Se eu esquecer, você me lembra. Então, eu estou fazendo esse preâmbulo todo para entrar aqui no tema que a senhora Sueli Caldas aborda de forma profunda, sobre a função da casa espírita no contexto social, especialmente neste contexto em que todos nós nos encontramos. Então, ele dizia que vai ser produzido agora o filme Nosso Lar 2, porque o filme Nosso Lar 1, eu me lembro que houve uma repercussão estrondosa. 3 milhões de telespectadores foram ao cinema para assistir o filme Nosso Lar. E esse filme Nosso Lar, quando estava nas telas do cinema de todo o Brasil e fora do Brasil, porque o movimento espírita hoje é mundial. As casas espíritas estão praticamente em quase todo os 5 continentes do nosso planeta Terra, da Mãe Gaia, da forma carinhosa que eu chamo de Mãe Gaia, não é? Eu abordo muito isso pelo trabalho de estudo da Gênese que nós apresentamos. Então houve uma repercussão muito grande no filme Nosso Lar 1, onde nas salas de cinemas havia trabalhos de desobsessão, de ajudas espirituais de pessoas que não tinham conhecimento do conteúdo do livro Nosso Lar, que foi considerado um dos grandes best-sellers da literatura espírita, além do livro Paulo Estevo, que eu considero Paulo Estevo, a obra Paulo Estevo, o best-seller da literatura espírita mundial. É uma obra perfeita, fantástica. Então, quando o filme Nosso Lar estava sendo apresentado, milhões de pessoas se beneficiaram espiritualmente, tiraram as suas dúvidas. Muita gente teve um novo conceito da realidade do ser espiritual que cada um de nós somos, do compromisso que cada um de nós exercemos dentro do contexto da sociedade em que você está localizada, dentro do contexto do raio de luz dos centros espíritas, a função social do centro espírita dentro da sua comunidade. Quando eu estava aqui no portão, esperando o portão da instituição abrir, porque é fácil todo mundo chegar na instituição, não é? Aqui é ótimo, porque aqui não tem escada. E eu sempre bato muito nessa tecla, porque muitos centros espíritas têm escadas. Aqui não tem, porque facilita, vai facilitar para mim e para o Mário Sérgio, quando a gente chegar aos 80 anos, não tem dificuldade de subir escadas. É muito fácil entrar no centro espírita, mas é muito difícil você assimilar o conceito do pensamento kardeciano na nossa vida diária. Porque o grande desafio nosso, no nosso contexto de trabalhador da casa espírita, é a vivência dos postulados da doutrina espírita na nossa vida diária, nas nossas relações lá fora, nas relações políticas, sociais, familiares. Então, ontem, ao perguntar ao presidente sobre o segundo filme, Nosso Lar, e que vai ser baseado em cima do livro Os Mensageiros. Esse livro aqui é simplesmente
o segundo livro após o livro Nosso Lar. Então o filme que vocês vão assistir, que vai ter uma repercussão estrondosa, tanto quanto o primeiro, que ele comentou que o filme, ele não poderia dar spoiler do roteiro do filme, né? Mas o filme vai ser baseado em cima dos mensageiros e obreiros de vida eterna. Esse livro, Obreiros de Vida Eterna, fala sobre a desencarnação de, se eu não me engano, 6 personagens. 5 personagens. Como é bom ter um professor para corrigir. Isso é o teleprompter, né? É o teleprompter. Os 5 personagens do livro Obreiros de Vida Eterna, que fala muito de como será o nosso processo da nossa desencarnação. Porque morrer, todo mundo morre. A questão não é morrer, a questão é como você vai desencarnar. Eu sempre comento que você vai morrer, desencarnar da forma como você viveu na vida. A morte e vida. Você vai morrer, a sua morte é proporcional à forma de vida que você teve na sua vida diária, como você se comportou ao longo da sua jornada pelos caminhos da vida. Se eu não me engano, eu mandei para você um vídeo que eu fiz de 8 minutos, eu posso mandar para você, e você passa para os companheiros, que é a grande jornada da vida. Foi um vídeo que eu fiz, a grande jornada da vida, e que nesta grande jornada da vida contempla todos nós, a nossa fase de reencarnação, a nossa fase do momento em que estamos sendo gestados, o primeiro ano de vida. Você lembra do seu primeiro ano de vida? Mas no seu inconsciente está registrado o fenômeno da primeira passagem, da primeira libertação, que é o momento mais delicado nosso, quando a mãe está dando a luz a este ser que nós somos. É um risco de vida o parto, não é? E cada parto tem a sua intensidade de ser leve ou complicada, enfim. Aí a jornada da vida no primeiro ano, a jornada da vida aos 10, aos 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, e eu vou até os 100 anos, com a decrepitude, a desencarnação e o que nos espera na dimensionalidade da vida ao longo dessa jornada. Eu vou mandar para você, e para que a gente tenha consciência de que cada um de nós, e me parece que eu estou falando aqui para um público que não são frequentadores. Só tem um que eu vi que era a primeira vez que estava chegando aqui. Eu vi alguém dizendo, eu estou vindo pela primeira vez. São frequentadores. Agora, são frequentadores, mas eu estou vendo pessoas aqui que são trabalhadores, então eu vou alfinetar esses trabalhadores, não é? Não é, minha amiga? Então, assumimos compromissos. Eu estou com 60 anos de idade. Eu reencarnei no dia 31 de julho de 1961. Eu me recordo que uma companheira nossa do movimento espírita no estado da Bahia me perguntou, James, quantos anos você tem? Na época eu estava com 55, hoje eu estou com 60. Ele está olhando para mim e está dizendo assim, poxa, esse rapaz tem 60 anos. Então, James, você nasceu quando? Eu disse 31 de julho de 1961. Certamente vocês devem estar imaginando o que é que tem a ver a sua idade com a proposta social do ser espírita na Terra e a responsabilidade que nos cabe como trabalhadores, como frequentadores, que futuramente esses frequentadores podem se tornar trabalhadores da casa espírita. Então, eu respondi que foi em julho de 61, e aí ela disse, James, e o seu pai? Me fale de seu pai. Meu pai, se tivesse vivo, ele estaria com 94 anos. Ele fundou o Centro Espírita Humberto de Campos
no dia 5 de julho de 1970. Para minha surpresa, mexendo nos arquivos fotográficos de meu pai, eu iria descobrir que ele era fotógrafo. Eu não sabia que meu pai tinha um hobby de fotografia na década de 50, quando vocês usavam aquela Yashica, é uma máquina, que eu tenho essa máquina antiga, não é? E que a impressão do papel PB era muito melhor do que essa impressão. E em uma das fotos eu vejo que aparece meu pai em 1957, assistindo uma palestra de Divaldo Franco, em 1957, calcule aí, de 1957 até 2022. Calcule aí que você tem cara de... Eu estou perguntando a ele. Rita... É porque é meu ano, por isso que eu falei. Quantos anos, Rita? 64 anos. De 1957 para 1961 são 4 anos. Ele estava no auditório, assistindo a palestra de Divaldo, onde aquele auditório, na década de 50 e em 57, estava se comemorando 18 de abril, o aniversário do Livro dos Espíritos. E naquela célebre palestra tem uma foto que meu pai jovem, com 26 anos de idade, ele ainda nem imaginava casar com Dona Vanilda, que é a minha mãe. E hoje minha mãe está com 83 anos de idade. Quando essa minha amiga me perguntou, James, se em 1957 seu pai já era espírita, já estava assistindo uma palestra espírita, você tem ideia por aonde você andava nesses últimos 4 anos antes de você reencarnar? Por uma hipótese, isso é uma hipótese baseada no que o senhor André Luiz fala sobre os investimentos de educação que recebemos no mundo espiritual antes de reencarnar para desenvolvermos trabalhos espíritas na Terra. E aí eu disse assim, provavelmente nesses últimos 4 anos, antes de reencarnar, eu já estava me sintonizando com aqueles que seriam os meus futuros pais, dentro de uma perspectiva, de uma hipótese, não é uma afirmação, é uma hipótese. É bem provável que naquela célebre palestra dos 100 anos do Livro dos Espíritos, eu poderia estar presente lá no auditório, em espírito, me vinculando psiquicamente àquele que seria o meu futuro pai e aprendendo sobre espiritismo, porque quando eu fosse reencarnar em 61 e ao longo da minha vida recebendo a educação de meus pais, futuramente eu teria a base para tocar e dar continuidade aos trabalhos da Casa Espírita, como aconteceu com a senhora. A senhora é fruto do senhor Heráclito, que teve todo aquele projeto lá atrás, quando começou no bairro da Liberdade. Então, e aí eu dizia a ela que provavelmente que sim, e isso significa o que André Luiz vai dizer aqui no livro, Os Mensageiros, que cada um de nós recebemos investimentos espirituais. Nós não recebemos a educação, não vamos para a escola, para as universidades, para as faculdades. No mundo espiritual tem universidades, tem um centro universitário, tem escolas para crianças recém-desencarnadas, tem toda a estrutura pedagógica muito mais avançada do que essa nossa pedagogia terrestre. O que nós entendemos em termos de pedagogia da afetividade, apresentado por a irmã Silvia Duflo no livro Laços de Afeto, na Casa Espírita, não é? E que ela também vai falar sobre essa função social da Casa Espírita, não é? Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, recebemos investimentos
espirituais. Cada um de nós fomos qualificados, preparados para exercer uma função na terra. E qual é o nosso papel na terra? Qual é a missão espiritual de cada um de nós na terra? Uma formiga tem a sua missão na terra. Uma lagarta tem uma missão na terra. E eu falava no estudo da Gênese que uma barata, deu uma pausa, né? Que uma barata tem uma função espiritual na terra. Tudo tem, é uma funcionalidade, uma dinâmica. E aí, quando Sueli Caldas Schubert vem apresentar esse livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, ela está totalmente fundamentada em cima dos princípios da doutrina dos Espíritos. E ela vai dizer, me permitam a leitura, para que vocês tenham ideia da dimensão do trabalho, da função da casa espírita perante a sociedade e a responsabilidade de cada um de nós. Eu peço licença mais uma vez para falar da minha experiência. Com 17 anos eu já estava realizando palestras. Com 20 anos de idade eu fui expulso do Centro Espírita, do Instituto Espírita da Bahia, na Ladeira da Independência, onde tinha o nosso querido Aurelino Mota de Carvalho. Eu fui expulso porque eu tinha ideias avançadas para a época, e ele disse: Jean, você não vai mais fazer palestra aqui. E eu fiquei 4 anos sem fazer palestra, e era a instituição que eu era coordenador da Juventude Espírita, e eu estava botando minhoca na cabeça dos jovens nos anos 80 sobre o que é o socialismo à luz da doutrina espírita, não esse socialismo aí que estão falando, tá certo? Vou deixar bem claro. Então, e aí por diante a gente foi se veiculando a esse trabalho grandioso que é o cristianismo redivivo, o consolador prometido que é abordado nas casas espíritas, tem que ser com seriedade, conforme o presidente falava ontem, que a casa espírita é uma instituição na qual nós comungamos ideais cristãos dos postulados do Evangelho de Jesus. O Centro Espírita é para falar da mensagem de Jesus, a mensagem consoladora, e não para outros tipos de artigos de fé, com a teoria da prosperidade, financeira, que você mostra muito brilho externo na aparência, mas não há brilho interno. O que adianta você brilhar externamente, mas por dentro não existe brilho? Então a gente vai muito por aquilo que reluz. Nem tudo que reluz é ouro. Por favor. Antes dele chegar, lembra que eu comentava que eu gosto de interagir com os jovens? Enfim, só que quando eu fiz a pergunta ele não tinha chegado, então, porque se ele me perguntar, ele pode me deixar aqui em saia justa. Estou brincando com você. Pois bem, quando Sueli vai falar sobre os alicerces espirituais e a função social da casa espírita, qual é o papel dessa instituição? Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei, que eu cheguei a tirar uma fotinha ali pelo portão e vi esse cenário. Eu fiquei a imaginar esse cenário há 50 anos atrás. Isso aqui era chácaras, não é? Salvador, meu jovem, era uma grande chácara. Em qualquer bairro de Salvador era chácara, tinha muito pé de mangueira, enfim, o psiquismo espiritual de Salvador era outra. Em alguns dos nossos desdobramentos espiritual, eu já vi Salvador não com esse aspecto de grandes arranha-céus. Eu vejo muito Salvador com aquele aspecto da época que tinha ainda muitas chácaras, muitas planícies, porque aqui é cheio de planícies,
Em um dos nossos desdobramentos espiritual, eu já vi Salvador no início do século XX, que é lindíssimo, para que vocês tenham uma ideia de como é que era Salvador há 120 anos atrás, onde tem um centro de convenções. Ali tinha uma lagoa, ali tinha um rio que desboncava lá para o Jardim Armação, onde tem um centro de convenções. Ali tinha um rio, hoje não existe mais isso. Portanto, Sueli vai dizer que esses alicerces espirituais é preparado no mundo espiritual para que mais tarde um núcleo espírita na Terra seja formado, e esse núcleo espírita, falando aqui do raio de luz, e vai exercer uma função de atendimento espiritual à comunidade, não só atendimento espiritual à comunidade, mas também atendimento aos necessitados. E aí ela diz que o centro espírita é muito mais do que a casa física que ele serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, o físico, o extrafísico, e com as duas humanidades. Olha que coisa! Com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados, porque a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. E ao assumir esse papel de desenvolvermos trabalhos sociais na casa espírita, ela tem não apenas a função de matar a fome humana daquelas pessoas que procuram, mas matar aquilo que é muito mais precioso, que é a fome espiritual. E era exatamente isso que Jesus fazia. No célebre sermão das bem-aventuranças, e que eu considero que o sermão das bem-aventuranças é a síntese, é uma síntese de todas as parábolas que Jesus já falou. Está sintetizado nas 8 novas verdades do sermão das bem-aventuranças. Em uma das bem-aventuranças, Jesus iria dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que você veja a Deus, é necessário você ter o coração puro. E ter o coração puro significa passar pelo que nós chamamos na psicologia transpessoal de catarse. O que é a catarse? O autoconhecimento. É conhecer a si. No momento que você conhece a si mesmo, você vai conhecer o próximo. No momento que você deseja aspirar a amar a Deus, você tem que amar a si mesmo. Você tem que ter dignidade com você mesmo. Você tem que ter amor a si mesmo. Tem que ter dignidade com você mesmo. E no momento que você desenvolve essas virtudes a si mesmo, agora sim, eu vou amar. Como é o seu nome? Igor. Igor. Hoje o dia é de Igor. Eu vou amar a Igor, porque amar a Igor é a extensão dos meus sentimentos que eu estou tendo por Igor. Agora sim, Igor, eu vou amar a humanidade e vou amar a Deus, porque para que eu possa amar a Deus, eu tenho que ter esse sentimento de gratidão, de respeito, de carinho por você, por todos nós. E a casa espírita tem essa função de trabalhar o social, os sentimentos da mente e do coração. E é exatamente isso que Jesus deixou plantado, deixou a sua semente. Quando ele pregava, Simão Pedro e os demais discípulos: mas Rabi, não temos mais alimento, acabou os pães, acabou os peixes, e o que é que nós vamos fazer com essa multidão faminta? Eu não vou entrar aqui em detalhes. Se vocês quiserem estudar o livro A Gênese, eu vou falar sobre os milagres de Jesus e como Jesus teve o poder de multiplicar os pães e o poder de multiplicar os peixes. Mas Jesus, na realidade ali,
no sentido fluídico espiritual, estava saciando a fome e a sede daquelas almas sedentas. Daí em diante Jesus iria falar sobre o alimento espiritual, que esse é, vamos dizer assim, o alimento da alma, que é o seu Evangelho, que é a vivência do Evangelho de Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, a casa espírita é um ponto de luz, é um núcleo de luz que tem as suas finalidades na sociedade, especialmente nesses dias atuais. Perceberam que nesses últimos 2 anos uma grande mudança está acontecendo no orbe terrestre? Do ponto de vista psíquico, mental de cada um de nós, houve uma onda de suicídio muito grande, uma onda de depressão muito grande. Eu já vinha comentando há muitos anos, nas nossas palestras, nos nossos seminários sobre a depressão na visão espírita, e tem aumentado porque as pessoas estão vivendo aquele vazio existencial, e a casa espírita tem essa função terapêutica de não ser 4 paredes frias, um grupo de relações, de sentimentos frios, não é? Mas de amorosidade. A gente estava sentindo esse calor humano de estar aqui só com